Deus amado, eu quero te louvar pelo privilégio de poder estar aqui ao lado de meu amigo Sami, a quem o Senhor ungiu para pregar o teu evangelho. Eu te peço que o Senhor o use poderosamente, que o Senhor o faça estar totalmente à sombra da tua cruz. Amém. E que a única coisa que Ele exalte aqui seja a tua glória, que seja o teu filho, e que ao final desse culto nós possamos estar amando mais a Jesus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Meus amados irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus, seu imenso amor, sua misericórdia continue sobre vossas vidas. Privilégio muito grande estar aqui e ser introduzido pelo meu amigo pastor Samuel, que nos fez um convite há quase 1 ano e 4 meses atrás, e nós estamos aqui muito felizes de poder dar esse testemunho, de ver como vocês têm crescido e vocês têm ajudado o Tampa a crescer também. Eu disse a vocês há um tempo atrás que aquela plantação não é uma obra solitária de alguém, de uma única pessoa, mas é obra da Igreja Esperança, e vocês fazem parte dela. Então hoje a gente traz um abraço da nossa igreja lá de Tampa. Hoje está pregando lá o pastor Nil, nosso também companheiro de ministério aqui, faz parte da equipe pastoral de Orlando, e a gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa manhã e poder fazer parte dessa igreja que tem sido alvo da graça do Senhor. O que tem acontecido em Esperança, eu tenho dito que o que tem acontecido aqui em Esperança, os doutores de plantação de igreja têm que rasgar talvez os seus conceitos e reescrever outra coisa do que está acontecendo aqui. Eu digo isso porque eu estou vivendo, eu estou aqui. A gente já tem uma certa caminhada no ministério, e o que tem acontecido conosco é algo especial da parte de Deus, e você tem que ser muito feliz de fazer parte desse projeto, honrado de poder participar, tá bom? Nós vamos ler o texto sagrado, depois nós vamos aplicar ao coração das nossas crianças. A gente faz isso, né, com muito amor, porque elas fazem parte do culto ao Senhor. E eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, do verso 17 ao 26. Gênesis capítulo 4, verso 17 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Sentado como estamos, mas reverentemente ouçamos o texto sagrado. E coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque, as suas 2 esposas, ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhes também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Vamos chamar nossas crianças para vir até aqui à frente. Aqui. Opa! Fazer como o pastor Augusto. Deixa eu pegar meu lugar, senão elas tomam. O pastor Augusto disse isso, né? Vocês estão lindos, hein? Hello. Venham, ainda tem, cabe mais. Ok.
Vamos lá. Eita. Eu quero saber, o pessoal está chegando ainda? Chegaram. Eu quero saber quem aqui gosta de basquete. Meu Deus, está pior do que tampa. Eu fiz a pergunta, lá era mais gente que gostava de basquete. Tudo bem, mas quem já assistiu basquete então? Ok, todo mundo já viu pelo menos um jogo de basquete, um pouquinho. Ninguém? O Exato. É isso aí. Olha, ao vivo, maravilha. Então você vai poder me ajudar. Pensa comigo, uma quadra cheia, lotada de gente. A arquibancada está lotada. Preste atenção, arquibancada lotada. Uma música ambiente legal. Os dois times têm roupas boas. A bola é a melhor possível. O som ambiente, a team leader entra, eles estão bem coreografados, elas sabem o que fazer. Tem um espetáculo acontecendo na quadra e está todo mundo esperando para começar o jogo. Aí começa o jogo, eles começam a bater a bola, eles veem que não tem tabela. Como assim? Não tem tabela? Como é que a gente vai acertar a cesta? Já pensou um jogo desse? Todo mundo expectativa, lotado, cheio de coisa, muita coisa acontecendo. A pipoca é bom, o sorvete é bom. E quando a gente está batendo a bola, aí todo mundo olha e diz: cadê o gol? Cadê o target? Cadê a tabela? Já imaginou uma vida assim? Já imaginou um jogo assim? Pois é, a nossa vida também pode ser assim. Se a gente não tiver um gol, uma tabela, nós vamos ficar batendo bola, rodando, tomando até um sorvete legal, comendo até uma pipoca boa, ouvindo até uma música legal, mas a gente não tem uma meta. É assim a nossa vida sem Cristo. É assim que acontece com a gente. A gente pode ter roupa legal, pode ter amigo legal, pode ter passeio legal, pode ter um monte de coisa boa acontecendo na nossa vida, mas quando a gente não tem um alvo de invocar o nome do Senhor, de adorar o Senhor, nós não temos uma cesta para fazer. Nós não temos como encaixar a bola. Nós perdemos o objetivo. Então, a verdadeira razão pela qual a gente existe é para invocar o nome do Senhor. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. E louvado seja Deus, porque vocês estão aprendendo isso nessa igreja. Vocês, todas as vezes que o papai chamar vocês para vir aqui, venha com a alegria, expectativa de poder aprender mais do Senhor, porque se relacionar com Ele é a meta de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela vida dessas crianças. Pai, nós não sabemos, mas aqui pode ter os futuros missionários, futuros pastores, futuros líderes dessa igreja. Tenha misericórdia deles, dos pais, das famílias. E que eles cresçam com um único objetivo: de glorificar o Senhor, de invocar o nome do Senhor. Que essa seja a meta da vida deles. Que eles nunca entrem nessa vida ou cresçam nessa vida sem esse propósito. Abençoe eles, guarda-os em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Pode voltar lá. Meus irmãos, nessa manhã, não muito de forma diferente do que a gente fez com as crianças, a gente gostaria de trabalhar um pouco nesse texto de hoje, pensando na nossa meta principal como servos do Senhor. Nós não somos de outra semente, a não ser da semente santa do Senhor. É sobre isso que esse texto vai tratar. Nós precisamos fazer um resumo até aqui. Nós estamos numa série de exposições lá em Tampa, no livro de Gênesis. Se você quiser acompanhar, está no YouTube também. Mas é preciso fazer uma retrospectiva muito rápida para chegar nesse ponto da narrativa bíblica do capítulo 4. O texto de Gênesis é um texto fundamental para a nossa fé,
Nós temos que voltar de vez em quando lá e rever os nossos conceitos, principalmente a partir da perspectiva que nós somos coisa criada. A imagem e semelhança do Senhor, mas somos coisas criadas, com um propósito definido e específico. E é isso a grande mensagem principal do livro de Gênesis. Nós somos criaturas, com a imagem e semelhança do Senhor, que fomos redimidos por Cristo, é verdade, mas ainda pertencemos a Ele, estamos ainda no mundo dEle, fomos criados por Ele. Então é muito importante você observar isso. Depois do capítulo 1, um zoom out sobre a criação, depois de preencher em 3 dias, criar os espaços de tempo e depois preencher todos esses espaços nos próximos 3 dias, o Senhor chama a coroa da sua criação, faz uma imagem e semelhança e diz para ele: vamos fazer uma relação íntima, vamos criar um pacto entre nós. Vocês comerão de tudo que podem comer, vocês dominarão, vocês sujeitarão, mas tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. No dia que comer, vocês certamente morrerão, vocês quebrarão a aliança comigo. Isso muito dito, isso muito posto, isso de forma clara ficou. Tanto é que quando a serpente, no início do capítulo 3, chega para tentar Eva, ela repete a lei do Senhor e diz totalmente aquilo que ela tinha entendido e compreendido. E os nossos primeiros pais resolvem deliberadamente quebrar semente pecadora versus a semente santa. Dali cria-se 2 grandes sementes: a semente da serpente, a semente caída, a semente que vem desenvolvendo tudo aquilo contrário ao Senhor, e a semente santa, a semente da parte do Criador, que vem redimir tudo aquilo que Ele mesmo ajudou a criar, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois da queda, há a proferição da parte do Senhor do juízo, e aí imediatamente se inicia o capítulo dantesco da vida humana, a vida fora do jardim. Nós estamos peregrinando, nós não estamos em casa. Nós vivemos sempre um sentimento de inadequação. E sabe quando você mais experimenta isso? É quando você se coloca na condição de imigrante que todos nós somos aqui. Você tem uma vida completa aqui? Não está faltando alguém que está no Brasil? Não está faltando sempre alguma coisa aqui? Esse é o sentimento que nós deveríamos nutrir enquanto nós peregrinamos. Nunca é completo. Há sempre uma sensação de inadequação. Há sempre uma sensação que não está tudo perfeito. E não deve estar, porque desde Gênesis 4 nós estamos fora da presença do Senhor. Nós estamos perambulando fora do jardim. E só vamos encontrar saciedade, satisfação completa, quando nós voltarmos para casa. E nós vamos voltar. E aí a vida fora do jardim se inaugura com um episódio de um irmão, Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, nasce e ele mata o seu irmão mais novo, Abel. Essa é a vida fora do jardim da presença do Senhor. Homicídio, distanciamento, perda de foco, perda de direcionamento. É tudo isso que acontece fora do jardim. Esse é o produto da queda. Homicídio. E depois de ter seu filho perdido, e depois de Deus dizer a sentença contra Caim, você andará errante na terra de Nod. Nod significa em hebraico terra da peregrinação, terra como alguém que é um andarilho. Foi assim que Caim
vez. E aí chegamos no texto de hoje. Veja como o nosso texto se inicia. E eu queria chamar a sua atenção, antes da gente mergulhar no texto aqui. Perceba, o texto não é dado a nós de forma linear, mas dado de forma de contraste. Veja, você tem uma narrativa agora do que acontece com Caim, depois, no final, uma narrativa mais curta do que acontece com Adão e Eva. Observe, enquanto Caim sai para peregrinar, Adão e Eva continuam tendo seus filhos. Porque se você pensar numa narrativa apenas linear, você não vai conseguir encaixar aonde Caim arrumou uma mulher, por exemplo. Então entenda, o que o narrador faz, o que Moisés faz aqui na estrutura desse texto, é mostrar para mim e para vocês que ele quer fazer isso em forma de contraste. Mostrar o que acontece com aqueles que são da semente pecadora, que andam peregrinando nesse mundo, e o contraste com a semente santa, daquele de onde viria o nosso Salvador, e que hoje nós somos frutos. Então veja só, o que é dito no versículo 17? E coabitou Caim com a sua mulher. Como é que é dito no verso 1 do capítulo 4? E coabitou o homem com Eva. Um espelho da mesma forma que começa o relato. A forma que começa o relato do capítulo 4, verso 1. A mesma forma que começa. Para dizer o que para nós? Vejam essas coisas juntas, mas percebam o contraste. Observem, olhem para isso junto, mas entendam. Há uma ênfase de contradição aqui no texto. E Caim coabitou com a sua mulher, o qual lhe concebeu o filho e deu o nome Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Então vamos para a primeira parte do texto, que é como vive a semente pecadora. Há sempre uma pergunta no texto: como é que Caim encontrou uma mulher? Eu já disse a vocês, certamente, não tem como a gente fugir disso. Certamente Adão e Eva continuou tendo seus filhos enquanto ele peregrinava. E de alguma maneira se encontrou com algum parente de segundo, de terceiro ou de quarto grau. Não tem como a gente imaginar outra coisa. Principalmente porque a ordem do texto não é cronológica, como a gente acabou de dizer aqui. Portanto, Caim se casou depois de muitos anos. Lembrem-se, os homens e as mulheres viviam muitos anos, 800, 900, quase 1000 anos. Então perceba que de alguma maneira Levítico ainda não estava em vigor. Capítulo 18, versos 6 a 18, que proíbe a lei do incesto, daquela coisa de casar-se entre parentes. Mas lembre-se muito bem que a ordem do Senhor era encher e multiplicar e crescer e encher toda a terra. Então é isso que Caim faz. Também, por misericórdia da parte do Senhor, encontrando graça, ele encontra uma família. E ele procria, ele tem uma linhagem. E o texto demonstra claramente para onde essa linhagem vai, para onde essa serpente da serpente vai se desviando. Primeira coisa que a gente percebe na semente pecadora é a autoidolatria, a idolatria de si mesmo. Observe como é que está o texto. Caim edificou uma cidade e chamou Enoque o nome de seu filho. Observe, qual era a ordem do Senhor desde o Éden? Multipliquem-se e encham a terra e habite toda a terra. Qual é a atitude daquela semente pecadora que vem representada em Caim? Fixar o seu nome na terra. Dar um nome a um filho significa a tentativa de perpetuar a sua descendência. Criar uma cidade e colocar o nome de Enoque é a tentativa de Caim ir contra aquilo que Deus tinha dito. Você será errante. Eu vou provar para Deus que eu não sou errante. Eu vou fazer uma cidade e vou colocar o nome de Enoque aqui. Meu primeiro filho. Por que não colocou o nome dele? Lembre-se, ele tinha uma marca. E aquilo poderia produzir retaliação para o próprio Caim.
Então ele perpetua o nome dele através da semente dele, do filho dele, Enoque, e coloca estampa na cidade. Enoque, alguém vai perguntar, filho de quem? E quem será promovido? Caim. Essa é a primeira grande atitude quando nós nos afastamos do Senhor. A gente troca a idolatria, a adoração, o louvor a Ele e começa a fazer uma idolatria a nós mesmos. A adoração é substituída por auto-idolatria quando a gente se afasta do caminho do Senhor. A gente quer que o nosso nome seja projetado. A gente quer que a história da nossa família que vingue. A gente quer que cada vez mais a glória seja dada a nós e não a Ele. É por isso que não é estranho lembrar que depois mesmo do dilúvio, a semente pecadora ainda vive na descendência de Noé. Noé foi chamado para continuar a história da salvação. Mas depois a semente pecadora ainda revive nos descendentes de Noé. Por quê? Porque vocês se lembram de alguma história parecida de alguém que gostaria de construir, uma cidade por o nome dos homens? Aonde foi isso? Gênesis 11, na Torre de Babel. Lembra-se? Construir uma cidade e uma torre para chegar ao céu e pôr o seu nome. E Deus se agradou daquilo? Não. Deus disse, desçamos e confundamos eles. E aí o Senhor desce e confunde e eles se espalham. Então observe, é imprescindível você perceber isso. É importantíssimo. Quando há um afastamento do caminho do Senhor, a auto-idolatria é produzida. O culto a si mesmo. É isso que Caim está fazendo aqui. Mas ele só fez isso? Não. Olha como é que continua o texto. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Metusael. Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra era Zilá. A graça comum do Senhor ainda é tão grande que o texto mostra claramente que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, permite a Caim construir uma genealogia, uma descendência. É a primeira genealogia da Bíblia. A primeira genealogia da Bíblia é da semente pecadora, da semente da serpente. Estranho isso, não? Mas é proposital, para que, veja, essas genealogias, elas vão sumir depois, e vão dar as grandes genealogias da galeria da fé, dos grandes homens de Deus, da linhagem do Messias, do Salvador. É mais ou menos como Moisés estivesse dizendo, observe o que vão acontecer com eles. Eles não terão o destaque mais necessário, porque eles não produzirão nada, a não ser auto-idolatria. Aqui está a genealogia, a graça comum do Senhor. Eles puderam procriar, puderam ter filhos, sim, e tiveram um grande cultivo. Mas qual é a grande primeira contribuição, além da auto-idolatria? Poligamia. Observe o texto. Lameque tomou para si, Lameque é o tetraneto. Eu não sabia dizer isso, mas fui pesquisar. Eu acho que eu estou certo. Se eu estiver errado, depois vocês me ajudem. Porque, veja, Enoque é filho, Irade é neto, Meujael é bisneto, Metusael é trineto e Lameque é tetraneto. Acho que eu estou certo por aí, nesse caminho. E deixa eu dizer uma coisa, se você não tem ainda nome para seus filhos, está aqui uma grande chance. Então, observe bem. Então veja, a primeira grande contribuição é a poligamia. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Ele aprendeu isso com quem? Porque seu avô, Adão,
ou seu tetravô, só teve uma esposa. Seu pai, o texto não menciona se ele teve mais ou não esposa. De onde ele produz isso? Produz justamente da natureza corrompida e pecadora. E ele tem tanto autocriatividade que ele dá o nome de um hada, que significa pérola ou ornamento, e a outra ele dá, não ele que deu o nome, né? Mas já existia Zilá, ele toma duas esposas com o mesmo significado de nome. Zilá também é ornamento. O que isso importa para nós? Tudo isso mostrando a vaidade de um coração de um Lameque, que foi criado na semente pecadora. Ele introduz a poligamia. Agora é a primeira vez que um homem tem duas mulheres. É a primeira vez na história que um homem legitima o adultério. Deixa tranquilo para ele e sua descendência que eles podem adulterar, que eles podem fazer como eles quiserem. Indo contrário a Gênesis capítulo 2, verso 24, onde Moisés tinha dito, portanto, deixa o homem e se une a sua mulher e os dois se tornem uma só carne. Esse é o ponto aqui. Eles inauguram a poligamia. Ou seja, a escalada do pecado vai aumentando. Quando você vive na semente pecadora, não tem freio. Se você não tem o refreio do temor do Senhor, a escalada do pecado só aumenta. Se você não tem o temor do Senhor, se não existe um freio limitador, se Deus soltar de nós o freio, certamente muitos de nós descambarão. É a escalada do pecado só aumentando. O relato também demonstra que o homem em queda, e por causa da graça que lhe foi dada, todos os homens, à sua imagem e semelhança do Senhor, podem produzir coisas boas. Veja, observe. Agora o que a gente vai ver no relato é a graça manifesta na família de Lameque. Observe, Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gados. O nome de seu irmão era Jubal, grande criatividade, mudança de uma vogal. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Observe. O Senhor tinha dito o quê? Lá no jardim. Explorem, dominem, sujeitem. Isso é mandato cultural. Explore a criação. Vão atrás, desenvolva. Entenda as leis que eu coloquei na natureza. Domine, sujeite, controle. O que é que a semente pecadora está fazendo? Se apropriando da graça comum de Deus e avançando em descobrimentos. Primeiro, a tecnologia de montar uma cidade. Tecnologia rude, lógico, rústica. Mas eles construíram uma cidade. Depois, eles aprenderam a viver em tendas, a construir estruturas que coubessem pelo menos para se abrigar do frio e do calor. Isso foi Jabal. Depois Jubal não criou a música, ele criou o instrumento musical. Lembrem-se, a música já provavelmente tinha sido feita nas coisas criadas, o canto dos pássaros, enfim, tudo aquilo que emitia som na natureza, e agora era captado ou acompanhado por instrumentos musicais criados por uma semente pecadora. Jubal. Parou por aí? Não. Zilá, a outra mulher, por sua vez deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. Ferramentaria, metalurgia começa a surgir aqui. Produto da graça comum do Senhor sobre a vida da semente pecadora. E eles começam avançando, e eles começam empleitando tecnologia, avançando com instrumento de corte, enfim. A graça do Senhor é manifestada através dessas ações. Agora a pergunta é, onde está Deus aqui? Em algum momento vocês veem eles fazendo tudo isso, desenvolvendo tudo isso, avançando tecnologicamente, buscando mais recursos, crescendo, desenvolvendo. Vocês veem ele, por acaso, mencionando pelo menos o nome de Deus?
Não, o que é o produto disso é um canto desgraçado, feito em poesia hebraica por parte de seu Lameque, que já já nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Mas eu queria que você prestasse atenção. Cadê Deus? Nada. É uma tentativa clara de viver sem Deus. Por acaso você se lembra de algum estado que tem procurado viver assim? Longe do caminho do Senhor, promovendo autoidolatria, desenvolvimento tecnológico. Nós não somos contra nada dessas coisas, mas a equação de hoje é a mesma do tempo de Gênesis. A equação de agora é tirar Deus do processo e que a gente, os homens, possam por si mesmos ditar como eles vivem. Qualquer coincidência, qualquer semelhança, não é mera coincidência. É o produto da semente pecadora no meio de nós. A tentativa de viver sem Deus, de auto se sustentar, de promover o seu nome, de criar cidades, de criar desenvolvimentos. Nós somos contra isso? Não, porque isso veio da graça do nosso Senhor. Agora, semente pecadora não pode ditar o ritmo e a vida da semente santa. Esse é o ponto. Então entenda, Lameque canta a sua tirania agora, em forma de poesia hebraica clássica. Poesia hebraica clássica aqui. A primeira linha na poesia hebraica é dita de forma diferente, reforçando a ideia na segunda linha. Eu digo uma coisa na primeira linha, repito o conceito, mas mudando as palavras. Observe, isso é clássico da poesia hebraica. É aqui que a gente vê como também eles criaram poesia, poema, literatura. Observe, Hades e Lá, ouve-me. Quem é Hades e Lá? A segunda linha responde, vós mulheres de Lameque. Ouvir é o quê? Escutai o que passo a dizer. Observe, primeira linha dizendo uma coisa, a segunda diz a mesma coisa com palavras diferentes. Clássico da poesia hebraica. Segundo verso da poesia de Lameque, matei um homem porque ele me feriu. Um rapaz porque me pisou. Matei um homem, é o mesmo que? Matei um homem, quem é esse homem? Um rapaz. Por que me feriu? Porque ele fez o quê? Porque ele me pisou. Primeira linha, sendo dita pela segunda linha, de mesma forma, mas com mudança de palavras. Verso 24. 7 vezes se tomará vingança de Caim. Quem foi que disse isso? Foi Lameque? Não, foi Deus, em Gênesis 4, uns versos atrás. Caim disse, então é melhor que eu morra. Veja, Caim, quando recebeu a sentença da parte de Deus, disse assim, então é melhor que o senhor, tá bom, se essa é a sentença, é melhor que eu morra. Ele disse, não, eu vou colocar um sinal em você. E quem lhe matar, eu lhe vingarei 7 vezes. Quem é que está se apropriando da palavra de Deus e usando? A semente pecadora. E agora, não somente isso, toma o lugar de Deus, se coloca no assento de Deus e diz assim, se com papai foi 7 vezes, que dirá comigo? Porque se pisar no meu pé, eu mato. Então é 70 vezes 7. Você entende a ironia do texto? Você entende a vileza da semente santa? Ela se apropria do lugar de Deus e determina como vai ser sua sentença. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Os homens brincam com Deus. Eles zombam da face do Senhor. Quando eles autodeterminam a sua própria punição. Eu não sou tão ruim assim. Ele não tem direito de fazer isso comigo. Ou ele pode fazer mesmo. Se ele quiser, problema dele, eu não estou nem aí. É o descaso contra o Senhor. E narrado aqui na poesia de Lameque. Lameque canta a sua tirania. Aqueles que não têm comunhão com Deus
confundem graça com libertinagem. Deus está entesourando esse mundo para o dia do seu juízo. E Ele fará isso com a semente pecadora. Ainda há chance de graça, de arrependimento, há tempo limite na paciência de Deus e no seu propósito, no seu projeto. Ele se vingará. E era bom que os homens não confundissem graça com libertinagem. Ele se vangloria, mostra o juízo de si mesmo, pronuncia a sentença no lugar de Deus. Então, meus irmãos, resumidamente, o que a semente santa produziu? Autoidolatria, poligamia, incentiva a vingança. É isso que a semente pecadora produz, a idolatria de si mesma. Eles adoram a si mesmo ao invés do Criador. Eles exaltam a si mesmo ao invés daquele que merece ser exaltado. Eles quebram a regra, é para casar com uma mulher, eles casam com duas. Eles exaltam a vingança. Se ele pisou no meu pé, eu o matei. Isso é vingança. Quem praticou a vingança primeiro foi Lameque. O Senhor anunciou, mas quem praticou, quem executou é a semente pecadora. É muito atual isso, meus irmãos. É assim que vivem as pessoas que não têm o temor do Senhor. Elas não têm compromisso com Deus. Esse mundo moderno é assim. Eles produzem autoidolatria. Eles gostam da orgia, da promiscuidade. Eles exaltam a vingança. Eles medem forças um com o outro para ver quem tem capacidade maior. É assim a semente pecadora. Mas e a semente santa, pastor? Graças a Deus o relato não termina aqui. Olha como é que ele continua. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. Depois de Caim e Abel, depois daquela tragédia. Adão torna a coabitar com a sua mulher. E ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Diferentemente de Caim. Isso tem mais força no texto original. Diferentemente de Caim, que Caim significa adquirir um varão como semente da promessa de Gênesis 3,15, essa era a fé de Eva, um varão, aquele que vinha para esmagar a cabeça da serpente. Isso pensou Eva. Pobre Eva, que quando viu a sua fé se esvair na atitude de Caim, porque Caim matou seu irmão. Agora eles dão um nome diferente. Concebeu, o verbo 7 é da mesma raiz de conceber. Concebeu o Senhor. A ideia do verbo conceber é: foi gracioso o Senhor e nos deu de novo alguém. 7 é o recomeço. É a retentativa, a tentativa novamente, a tentativa de novo de continuar o projeto do Senhor. E Eva tem isso na mente e diz 7. 7, porque ele nos concebeu, é isso que tem. Porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente no lugar de quem? De Abel, que Caim matou. Na cabeça dos pais de Adão e Eva, esse contraste já está estabelecido. Eles sabem que não foi para ficar no lugar de Caim. Ela também não perdeu Caim, em certo sentido. Caim não foi embora. Por que Eva não diz no lugar de Caim, que matou Abel? Não, no lugar de Abel, que é semente santa do Senhor, é que vai ficar 7. Os pais têm noção do que Deus está fazendo. Os pais têm noção do que está acontecendo e exaltam o Senhor. E o texto encerra: a 7 nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de quem? De Enos. Enos é homem em hebraico. É interessante como a semente santa vai aprendendo as coisas. Adão e Eva aprendeu que precisava da graça do Senhor. 7 entendeu que também depende da graça do Senhor. Não coloca nenhum nome que o exalte. Não coloca nenhum nome que
propague, ou solidifique, ou perpetue a sua geração. Coloca o nome de um homem fraco, apenas homem, evidenciando que ele também depende da graça do Senhor. 7 é a continuação da linhagem de Abel. Reconhece a fraqueza humana, dá o nome de homem a seu filho. E ao invés de Lameque, a linhagem de Sete produziu grandes gigantes da fé. Quem foi? Desculpa, ao contrário de Caim, a linhagem de Sete produziu grandes gigantes da fé. Quem foi os grandes nomes da linhagem pecadora? Mas a linhagem de Sete produziu Enoque, que foi transladado porque andava com Deus. É o capítulo 5 imediatamente. A linhagem de Sete produz Noé. A linhagem de Sete produz Abraão. A linhagem de Sete produz Moisés. A linhagem de Sete produz Davi. A linhagem de Sete produz o Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande história da redenção. Essa é a grande forma que Deus solidifica, ajuda o seu povo, sustenta a sua semente. Projetos humanos, estados modernos tentam ir contra essa linda história da redenção, mas é isso que Deus está fazendo nesse momento, quando você está aqui protegendo a semente que é você. Meus irmãos, essa é o enredo da história da salvação da parte do nosso Senhor. A semente pecadora busca as coisas da terra, a semente santa as do alto. A semente pecadora, idolatra o seu nome. A semente santa glorifica o único nome que deve ser exaltado, o nome do Senhor Jesus Cristo. A semente de Sete é preservada na semente de Noé, para que venha na linhagem de seu pai, como Lucas capítulo 3, verso 28 diz. Adão, filho de Deus, para dizer que era pai da semente santa que chegou até o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o que podemos aprender desse texto hoje? Primeiro eu queria me referir aos nossos queridos jovens e adolescentes que estão aqui. Não tenham vergonha da fé de vocês. Mais uma vez, o relato do cristianismo bíblico mostra claramente que a tentativa de misturar cristianismo com evolucionismo é, como diz na nossa terrinha, é mistura de saci com cobra d'água. Eu posso traduzir. Um Frankenstein. Então, é uma mistura que não cabe. É uma mistura que não dá. Veja, o relato bíblico mostra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo quando ele erra o alvo, ele tem poder criativo, desenvolvido, racional, ele produz coisas boas. Onde é que tem espaço aqui? Não, pastor, mas o que o senhor não tem dado eras ao capítulo 1, ao capítulo 2, tem que ter eras aí. Como que tem que ter o quê? Onde é que a gente vê no relato bíblico absolutamente um homem encurvado, vivendo em cavernas, cheio de pelo, de forma primitiva? Aonde tem isso? Eles viviam em tendas. Eles criaram ferramentaria. Eles desenvolveram instrumento musical. Eles foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Eles eram a coroa da criação. Eles tinham capacidade de dar nome a animais. Adão nomeou todos os animais da terra. Então, por favor, quando eles expuserem para vocês jovens, nas universidades, a teoria científica dele, que carece muito mais de fé para acreditar, você diga ao seu professor, prefiro ficar com a minha fé antiga. Porque o que o senhor tem é fé. E fé por fé, preciso ficar com a minha. A lógica do texto bíblico é muito mais maravilhosa do que qualquer
teoria científica. Por favor, não se curvem, não se rebaixem, acreditando em experimentos que não foram experimentos, não foram experimentados em absolutamente lugar nenhum. Há apenas teoria. E a gente fica com a fé bíblica. Segundo, lembrem-se, todos nós, meus irmãos, que os descrentes podem fazer coisa boa, viu? Lindas e gostosas. Eles também têm a graça comum. Cuidado com essa questão do profano e do sagrado. Cuidado com essa questão, não só vou ouvir música gospel. Tenho certas músicas gospel que é mais mundana do que outras músicas por aí. Cuidado com isso. Eu só vou comer coisa que a irmã consagrou, porque do mercado pode ter vindo da macumba. Ei, o apóstolo Paulo disse que orando, o ídolo não é nada, você pode comer e desfrutar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei que tem esse povo da semente pecadora, que de vez em quando eles fazem umas coisas boas e gostosas, fala a verdade. Eu acho que pudim não foi da semente santa, não é possível. Pudim é muito bom. Não, não é? Tem alguma coisa aí. Então, pelo amor de tudo, vamos acabar com essa meninice. É claro que nós temos que ter cuidado com os approaches, a aproximação, é verdade. Com que a gente se aproxima, tudo bem, mas tudo, vocês acham mesmo que tudo que aquele povo da semente pecadora criou não estava sob supervisão de Deus? Vocês acham que não estava, não? Imagine só, quem foi o pai de que viveram em tendas e cabanas? Jabal. Quem foi o pai da fé? Abraão. Viveu como? Nas tendas e nas cabanas, certamente que Jabal tinha criado, claro, passou-se de geração, e ele produziu a deles, Abraão. Quem foi que tocou num instrumento similar ao instrumento que Jabal criou? Davi. Então entenda, por favor, não despreze a graça comum e se aproprie de tudo, se deleite com tudo, retendo o que é bom e entendendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas eu posso, mas nem todas me edificam. Então eu tenho que ter essa mente de Cristo em mim para poder fazer essa seleção, mas não deixe de desfrutar de coisa boa, porque foi criado por alguém que você acha estranho. Terceiro, nós não somos contra avanço tecnológico, por favor. Se você está ouvindo essa pregação até agora, nós usamos todos eles. Nós usamos todos os recursos. Não sei se a internet voltou, que a gente foi anunciado que estava com esse problema, mas se voltou, nós estamos transmitindo o culto para que abençoe outros irmãos. Muito provavelmente, quem desenvolveu toda essa tecnologia não só foi a Semente Santa. Claro, tem megas mentes na Semente Santa, é verdade. Mas provavelmente outras da Semente Pecadora desenvolveram esse tipo de tecnologia que a gente usa. Mas o nosso objetivo não é produzir uma cultura sem Deus. Esse é o ponto. O problema da semente pecadora é produzir uma cultura sem Deus. A gente quer uma cultura, quer um desenvolvimento tecnológico, mas que tudo isso redunde na glória do nosso Senhor. A gente quer usar tudo, mas para que o nome dele seja projetado. Até porque eu deixei agora, nessa hora da aplicação, para falar, talvez, da parte mais importante desse texto. E daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Vocês viram que eu deixei essa parte de propósito? Por que eu fiz isso? O objetivo principal, a cesta de basquete que eu apliquei na vida das crianças, o nosso gol, o nosso target para 2025, 2026, 2027, até quando a gente estiver fora do jardim, é invocar o nome do Senhor. Deixa eu tentar ajudar mais um pouquinho. Esse verbo tem duas formas de ser traduzido. Invocar no nome de chamar. Eu acho que isso aqui Adão e Eva já faziam, tanto é que seus filhos aprenderam e ofereceram um sacrifício, se lembra? Por que o sacrifício de Caim foi rejeitado? Porque ele fez de uma oferta. Não é porque Deus gostava de churrasco e não era vegetariano.
É porque ele fez da xepa, se lembra da xepa lá no Brasil? O fim de feira. Aí ele fez e entregou. Não, Abel não. Procurou o melhor que tinha no seu rebanho e entregou para o Senhor. Aqui a semente santa procura invocar o nome do Senhor de duas formas. Primeiro, chamando, invocando, como eles fizeram, mas proclamando. Essa é a ideia principal do verbo aqui. Daí se começou a proclamar o nome de Yahvé. Foi daqui, a anunciar esse nome para as nações. Foi da semente de Sete. Eles já tinham uma espécie de culto, mas agora eles proclamam, porque o objetivo principal da nossa vida, o gol da nossa vida, tudo que a gente faz é para que esse nome seja proclamado, para que essa glória seja dada a quem é devido. Porque assim, nossas almas vão encontrar felicidade nisso. Porque, meus amados irmãos, nós temos que ter essa meta principal, porque, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido desse mundo e coisa alguma podemos levar dele. Se temos com o que comer e nos vestir, estejamos contentes. Ora, aqueles que querem ficar ricos caem em cobiça e ruína, e tentações concupisciosas e insensatas, e que afogam os homens na ruína e na destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns caem nessa tentação, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10. O objetivo nosso é a piedade com contentamento. Deus quer que apenas você seja piedoso? Não. Deus quer que você seja piedoso e feliz. Ele lhe criou para isso. É a fonte de contentamento nossa. É o Senhor Jesus Cristo. Temos que lutar contra a autoidolatria. Os filhos de Deus preferem invocar o nome do Senhor em detrimento do seu próprio nome. Que o meu nome vá à lama, desde que o dele seja exaltado. Que o meu nome se esqueçam, que não falem de mim, mas falem dele. Esse é o nosso objetivo principal pelo qual nós estamos aqui. E por fim, a linhagem do Cordeiro não morrerá. Por quê? Agora, talvez, a gente vai ter melhor entendimento da passagem de Mateus 18. Quando Jesus diz a Pedro, quando Pedro lhe pergunta, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? O Senhor cita Lameque. O Senhor cita Lameque. 70 vezes 7. Lameque estava exaltando o seu poder de vingança. O Senhor estava exaltando o seu poder de perdão. A semente santa luta com se vingar e resolver os seus problemas aqui e agora. Nós nos mantemos de pé, não porque conseguimos nos manter como semente santa, mas porque em Cristo nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. Por isso que 70 vezes 7 não é que Pedro teria que dar para alguém, mas é o Senhor dando a nós todo o tempo. E é por isso que a semente santa se mantém. Meus irmãos, em Cristo nós somos reconciliados. Em Cristo nós somos a semente santa. Em Cristo há uma reversão da semente de Caim. Em Cristo dizemos não à idolatria, à poligamia, à vingança. Nós dissemos sim ao arrependimento. Nós buscamos o Senhor para poder viver invocando o seu nome. Que o Senhor graciosamente nos dê a condição de vivermos assim. Busquemos a comunhão com o Senhor, meus irmãos. Que esse ano e todos os anos da sua vida, o único gol, a única meta, o único target, seja invocar o nome do Senhor na condição de proclamá-lo e vivê-lo para a glória do seu nome. Porque nós somos raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sal e luz desse mundo. Vivamos dessa maneira e encontremos piedade e contentamento. Deus os abençoe. Deus amado, nós te louvamos pela mensagem de reconciliação. E ao nos prepararmos para te responder a essa mensagem, que nos lembremos de nos reconciliar contigo. Que o Senhor possa aplicar ao nosso coração a tua palavra e que nós possamos fazer isso no nome de Jesus.